Amém. Nós tivemos a semana passada em Patrocínio de Minas, com um grupo, né? O Bilão com a esposa, eu com a Lília, o João César, a Olga, a Débora, a Raquel. E comemorando o aniversário daquela igreja de 38 anos. 38 anos da igreja em Patrocínio. Vimos que a igreja está viva, está ativa, e está muito unida, e indo bem, graças a Deus. Comemoramos junto com os irmãos. O tema era... como é que era o tema? Atendendo ao chamado, nutrindo a fome de Deus. Nós atendemos ao chamado e também nutrimos a fome de Deus, porque comemos até, né? Todo mundo que vai lá em Patrocínio sabe, é pão de queijo, é doce de leite, nossa, é só coisa boa. A gente vem, está dando um pouco de microfonia acho que do médio, né? Pode abaixar um pouquinho esse microfone, só abaixar um pouquinho. Ok. Fome e sede de Deus. Quero começar essa palavra dessa manhã fazendo uma pergunta. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Eclesiastes diz assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no seu coração. Você tem a eternidade no seu coração. O que isso quer dizer? Ter a eternidade é porque Deus nos fez para vivermos eternamente. Deus nos fez para sermos eternos. E para vivermos essa eternidade com Ele, em comunhão com Ele. Em pleno relacionamento direto com Ele. Assim Ele fez, colocou Adão lá no paraíso e ele tinha esse contato direto com Adão todos os dias. E era para ser assim sempre. Mas o pecado veio, a desobediência, e nós nos afastamos de Deus. Fomos expulsos do paraíso e ficamos então agora afastados de Deus. Há um abismo entre nós e Deus que o pecado construiu entre nós. Mas no nosso coração, como havia eternidade, ficou um vazio. Ficou um buraco. Ficou um espaço que só Deus pode preencher. Nada mais, porque foi assim que nós fomos feitos, para termos comunhão com Deus na nossa vida. E então a nossa vida passou a ser assim, a vida do ser humano, longe de Deus, passou a ser uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. E nada explica melhor, em nenhum lugar explica melhor essa situação do que no livro de Eclesiastes. Então a nossa palavra vai ser baseada principalmente no capítulo 1 e 2 de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele expressa o sentimento desse homem natural, desse homem que não é espiritual, é o homem que está afastado de Deus. E ele expressa as conclusões de um homem assim. Nós não temos certeza absoluta do autor de Eclesiastes, mas muito provavelmente foi Salomão. E ele se chama de pregador, ou de sábio. Então esse sábio, esse homem, está falando e analisando a vida nesse mundo e expressando a sua frustração ao ver que nada o satisfaz completamente. Tudo que ele faz
na sua vida ainda traz o sentimento sempre de que alguma coisa está faltando. Nada o completa totalmente. Eu me lembro quando eu era adolescente, criança, a gente cantava um hino que dizia assim: tenho saudades de Jesus. Não sei se alguém conhece. E eu achava bonito isso, mas eu não entendia bem como saudade de Jesus, saudade do nosso Rei. Hoje eu entendo. Essa saudade é exatamente a falta que nós sentimos de algo que nós perdemos e que não temos mais, que é essa vida eterna, que é esse relacionamento pleno com o nosso Deus, de adoração e louvor em espírito e em verdade. E é por isso que eu coloquei o título de Fome e Sede de Deus. Uma fome que esse homem não sabe do que é. E quem escreve aqui e analisa essa situação é um homem já vivido, um homem experiente, que já teve experiência de tudo na sua vida, mas que na maior parte do tempo nunca sentiu plena satisfação naquilo que ele fazia, embora tivesse experimentado tudo aquilo que traz a ideia de que são coisas que nos vão fazer felizes, que nos vão trazer sucesso e prosperidade, coisas desse mundo que nos trazem essa sensação. E aí ele vai citando algumas dessas coisas que ele fez, que ele conseguiu, mas que não lhe trouxeram a plena satisfação que ele queria. Então, por exemplo, a primeira delas é o conhecimento. O conhecimento e a cultura. Isso está nos versículos 16 a 18. Está aqui o pregador pensando e meditando. Ele diz: então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Contudo, o que aprendi de fato é que tudo isso igualmente é correr atrás do vento. Tanto saber, tanto conhecimento, tanta cultura, tudo ele experimentou, música, arte, mas ele chega à conclusão que nada disso lhe trouxe aquilo que ele buscava. Aí ele foi, então, partiu para os prazeres desse mundo. Eu disse a mim mesmo, no capítulo 2, versículo 1, ele está conversando consigo mesmo. Você às vezes fala com você mesmo, em voz alta? Eu às vezes lá, a Raquel ri de mim. Eu falo: papai está falando sozinho. Não estou falando sozinho, estou falando comigo mesmo. Estou falando assim alguma coisa que eu estou meditando e analisando e muitas vezes, infelizmente, reclamando. Mas aqui está o pregador, eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. E no versículo 8 ele diz: servi-me de um imenso harém. Tem uma tradução que diz mulheres e mulheres. Por isso que a gente acha que era Salomão mesmo, né? De um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. O prazer. O hedonismo. O hedonismo é uma filosofia e ética da antiguidade, lá dos gregos, né? Que até hoje ainda muita gente segue, e que quer dizer a busca do prazer, seja ele qual for, a busca do prazer como meio de dar sentido à vida. O importante é ser feliz.
O importante é ter prazer. O importante é se divertir. Mas ele continua na sua análise, e no versículo 4 do capítulo 2, ele vai para o trabalho. Ah, trabalho. Trabalho, homens. Trabalho. O trabalho é que me realiza. Eu quero me realizar no meu trabalho, na minha profissão. E ele diz: depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Ele construiu casas, construiu palácios, fez vinhedos, pomares, jardins, bosques. Tudo ele construiu. E no versículo 10 ele diz: sabia desfrutar de todo o meu trabalho que realizei dedicadamente. Ele soube aproveitar do seu trabalho. E esse trabalho, claro, levou à riqueza. A riqueza tão buscada. E ele diz: acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada, jamais privei meu coração de alegria alguma. Tinha dinheiro, tinha prata, tinha ouro, aquilo que todos praticamente buscam, achando que ali está a felicidade. Mas o próprio pregador em Eclesiastes, mais para frente, ele diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Nunca é suficiente. Uma vez perguntaram para o Rockefeller, um homem muito rico, qual que é o tanto de dinheiro, de riqueza, que é suficiente? E ele disse: é sempre um pouco mais do que você tem. Sempre um pouco mais. Não satisfaz. E a riqueza traz preocupações, falta de sono, insônia, ansiedade, e pode acabar de repente. Capítulo 2, 9, poder e fama. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim. Ele se tornou o mais poderoso e o mais famoso de todos os governantes. E aí, no capítulo 2, 11, ele chega a uma conclusão, depois de toda essa análise, que é o seguinte: contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo o que se faz debaixo do sol. Que análise de um homem que teve tudo o que nos traz a ideia de que seremos felizes se conseguirmos. E essa expressão debaixo do sol mostra que são coisas terrenas, coisas desse mundo, debaixo do sol. No fim, todos os prazeres e sensações desfrutados sem fé e sem louvor a Deus, não valem a pena. Essa é a conclusão. São vaidade e correr atrás do vento. Eu procurei o que é vaidade no dicionário e disse assim: vaidade é característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa.
uma mentira. E correr atrás do vento, eu acho que não precisa explicação. Eu considero essa talvez a metáfora mais perfeita que existe. Correr atrás do vento. Correr atrás do vento, um esforço feito para não pegar nada. Você corre atrás do vento? Já pensou alguém olhando você correndo atrás do vento? Que coisa mais ridícula. Tentando pegar o vento. Tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Que coisa. Essa foi a conclusão de um homem natural, da visão de um homem natural. Mas o pior é que tem muito cristão que já conhece a verdade e que está correndo atrás do vento. Embora conhecendo a verdade que só Deus pode satisfazer os seus anseios, que só Deus pode nos fazer sentir completos, realizados, amados, felizes, valorizados, sendo cristão e sabendo disso, ainda assim muitas vezes tem assumido uma vida em conformidade com esse século, tomando a forma desse século, desse mundo, deixando-se enredar pelos valores passageiros que esse mundo traz. O cristão sabe, o verdadeiro sabe, que ele foi feito para quê? Para glorificar a Deus. E diz o catecismo lá de Westminster, né? O homem foi feito para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas, muitas vezes, a nossa espiritualidade é voltada apenas para si mesmo, narcisista, autocentrada. A segunda parte do catecismo só, gozar da sua presença, daquilo que Deus pode nos dar, daquilo que são os benefícios da graça e da bondade de Deus. Isso é gozá-lo para sempre. Aproveitar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele nos deu, que aliás é tudo. Mas a primeira parte do catecismo, glorificar a Deus. A gente tem que deixar para glorificar a Deus esse alvo principal da nossa vida, que é ser abençoado e ter as nossas orações atendidas. Temos que deixar o foco de nós mesmos e da alegria que o mundo nos oferece em tantas coisas. Adorar a Deus tem outra vertente, é diferente de gozá-lo para sempre. Gozar as coisas de Deus, o foco está em nós. Glorificar a Deus, o foco está lá em cima. Temos que olhar para cima. Glorificar a Deus vai além dos nossos interesses, vai além dos nossos anseios, vontades e necessidades. Temos que tirar o foco de nós, voltar a atenção para o alto. Glorificar a Deus é a total entrega do que nós somos e do que nós temos a Ele. Tem um versículo interessante em Provérbios, não está aí, viu? Que diz o seguinte, que para quem tem fome, o amargo parece doce. Olha que provérbio. Para quem tem fome, o amargo lhe parece doce. Prazeres
realizações humanas, tudo aquilo que a gente viu ali, riqueza, conhecimento, poder, fama, parecem doces para quem tem fome. Mas a fome não é dessas coisas, a nossa fome é de Deus. A nossa fome é de comunhão com Ele, é de gozá-lo para sempre. É de entender que tudo que nós temos e somos é Ele quem dá. E essas coisas nos levem a adorá-lo. Parecem doces, mas no final são amargas. Provérbios ainda diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Não podemos viver enganados por esse mundo, irmãos. A vida sem Deus não tem sentido. E uma vida sem sentido se torna aborrecida, enfadonha, uma rotina sem fim. É a segunda-feira, é o trabalho, é de novo. É a vida humana. A vida sem Deus, sempre aguardando algo extraordinário acontecer. E muitas vezes nossa espiritualidade se torna assim. Em busca apenas dos prazeres espirituais, das fortes emoções, dos eventos maravilhosos. Muitas vezes buscamos e buscamos novidades, porque estamos buscando errado. Estamos buscando sensações, emoções, não que não façam parte de nós somos seres emotivos. Nós choramos, nós nos alegramos com Deus, com as coisas dEle, e não apenas com as coisas desse mundo, porque essas coisas também nos são dadas por Ele. O trabalho é Ele quem nos dá, a força para trabalhar é Ele quem nos dá, e tudo é Ele quem nos dá. Portanto, toda a glória, todo o louvor pertence ao nosso Deus. Toda essa situação descrita aí por Eclesiastes tem um nome: fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e de sentido. E Eclesiastes mais para frente fala uma coisa que me deixou assustado. Ele diz assim: uma vida assim pouco difere da vida de um animal. Mas para isso tudo, irmãos, nós, eu e você, temos a resposta: Jesus. Jesus é a resposta para toda essa situação. Jesus é a resposta para esse vazio no nosso coração. Jesus é o pão que nos alimenta, que nos dá sentido, que nos leva de volta a Deus. É o caminho que nos une novamente a Deus, através do seu sacrifício, que paga pelos nossos pecados e nos torna novamente, nos dá acesso ao trono de graça de Deus. Nos faz novamente poder sermos chamados de filhos de Deus. Jesus. Logo depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus passou para o outro lado do mar e a multidão o acompanhou, foi atrás dele. E Jesus olhou para eles e disse: olha, eu sei porque vocês vêm atrás de mim. Não é porque vocês viram os sinais
não é porque vocês entenderam que os milagres eram sinais, ou são sinais de quem eu sou. Vocês vêm atrás de mim não por quem eu sou, mas vocês vêm atrás de mim por causa dos pães que vocês comeram. Será, irmãos, que nós estamos atrás dos pães? E não daquele que multiplicou os pães? Não trabalhem pela comida que perece, ele disse, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalho Deus nos dá. Mas para a vida, pelo alimento que nos dá vida eterna. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim. O filho pródigo, vocês conhecem bem a história, achou que com dinheiro e saindo de casa, tendo liberdade, ele seria feliz, seria mais feliz. Por um tempo foi, festas, amigos, mas o dinheiro acabou. As coisas desse mundo são passageiras. E de repente ele se viu com fome e querendo comer das alfarrobas dos porcos. E aí ele entendeu que a vida melhor que ele podia ter era junto do Pai. Era voltando para o Pai. Só junto, em comunhão, na sua casa, é que ele poderia ter essa vida que ele buscava, e não nas coisas desse mundo. O pecado nos afastou de Deus. Aí desse vazio no nosso coração, que só pode ser preenchido quando fazemos as coisas que fazemos nos leva a louvar a Deus, e não a nós mesmos. Charles Spurgeon, grande pregador, uma vez disse: as necessidades espirituais dos seres humanos são urgentes. É uma questão de vida e morte. É necessário que nasçam de novo ou estarão perdidos. Só Jesus pode nos aproximar de Deus. Só Jesus nos fará ter uma vida de satisfação verdadeira. Só Ele fará com que tudo que vivemos nesse mundo tenha valor eterno. Jesus não disse que para nos tirar do mundo, mas ficarmos no mundo, mas vivermos de forma que a nossa vida nos leve à adoração, ao louvor do nosso Deus e nos leve à vida eterna. Nunca mais estaremos correndo atrás do vento, se vivermos assim. Davi, nos seus salmos, já expressava muitas vezes essa confiança em Deus, de que Ele supria todas as suas necessidades. O Salmo 23 é um exemplo fantástico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas, prepara um banquete na frente dos meus inimigos. E no Salmo 63:5, que está ali, diz: as tuas bênçãos são como alimentos gostosos. As bênçãos de Deus são assim como um brigadeiro,
daquele grande assim, da farmácia. Da farmácia. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Da padaria. Se bem que farmácia também podia vender brigadeiro, porque ele cura assim, as nossas ansiedades, etc. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Olha só. Louvado seja Deus. Em cada fase da vida a gente tem. Eu me lembro quando eu era menor, talvez isso aconteceu com você também, tenho certeza que acontece. Quando eu era menor eu queria fazer 18 anos. 18 anos eu vou ser maior, vou tirar carteira de habilitação, vou entrar em cinema de 18 anos, proibido até 18 anos, vou sair de casa, vou acontecer, vou ser feliz. Aí passou os 18 anos, parece que nada mudou direito, piorou. Responsabilidades. Aí o vestibular, quando eu passar no vestibular, entrar na faculdade, nossa, vai ser o demais. Entrei na faculdade, fiz a faculdade, me achei o máximo. Saí desempregado. Aí o emprego, a hora que eu arrumar um emprego bom, que eu ganhar meu dinheiro, ganhei. Entrei, ganhei, comprei uma Brasília amarela. Foi meu primeiro carro, 0 quilômetro. Passou um mês, bati ela na Duque de Caxias, arrebentou com a... Aí, casamento. Quando eu arrumar, aí veio a Lília, maravilhosa, de belos cachos, loiros. O cabelo dela era assim, desse tamanho assim. Era uma Gal Costa loira. Mas bem mais linda, e cantava bem também. Casamos, somos felizes. Mas ainda faltavam os filhos. E não vinha filho, não vinha filho, até que vieram os filhos. Agora nós estamos esperando os netos. A vida é isso. É uma busca constante de algo mais, de algo mais e de algo mais. Cada fase atingida pode nos alegrar, pode nos trazer satisfação, mas passa, é por pouco tempo. É como aquela água do poço que a mulher samaritana tirava todos os dias e tinha que voltar para tirar de novo no outro dia. A verdade, irmãos, é que a única coisa que nos vai satisfazer totalmente, nos dar propósito e alimentar o nosso espírito, é voltarmos para casa, é ficarmos em casa do Pai, é estarmos em comunhão com Ele, é vivermos em comunhão com o nosso Criador, porque Ele nos alimenta com a Sua presença. Fomos feitos para adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, devemos viver as duas coisas. Gozar da sua bondade e do que Ele nos dá nesse mundo para aproveitarmos, sim, das alegrias que temos e que Ele nos dá. Afinal, tudo vem dEle. Mas nunca deixar de levar tudo isso como expressão de louvor e adoração a Ele. Adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. A adoração a Deus nos traz a verdadeira alegria. A adoração a Deus nos traz a verdadeira alegria. E essa alegria é a expressão do verdadeiro louvor e adoração a Deus. Amém? Vamos sair daqui para matar a nossa fome todos os dias, estando na presença de Deus. Amém?
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.